Olá, eu sou a professora Marta Justino e hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é relação, imagem, palavra, interpretação de recursos gráficos. O objetivo da nossa aprendizagem é construir o sentido de história em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagem, palavras e interpretando recursos gráficos. Mas antes da gente iniciar, eu vou passar algumas informações importantes para vocês. A primeira é: acompanhem a programação da Rádio e TV, realizem todas as atividades propostas, separem seu material de estudo e revisem sempre os conteúdos estudados. Então é importante que antes da gente iniciar, você já tenha o seu local, já tenha o seu material aí preparado para assistir a aula, para ter um bom desenvolvimento na aula. O que a gente vai aprender hoje? Hoje vamos aprender as características do gênero textual HQ. HQ é História em Quadrinhos. Nós vamos conhecer e compreender tipos de recursos gráficos presentes nas histórias em quadrinhos. E também vamos conhecer outros tipos de histórias de HQ, que a gente já conhece, mas tem um outro nome. Histórias em quadrinhos. Vamos ver o que é história em quadrinhos. História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Podemos dizer que são narrativas gráficas compostas por textos e imagens, ou seja, apresentam linguagem verbal e não verbal. As histórias em quadrinhos, a gente tem assim, a história em quadrinhos é Turma da Mônica. A história em quadrinho mais tradicional que a gente sempre está lendo é da Turma da Mônica, tem a do Pateta, tem Homem-Aranha, então tem várias histórias em quadrinhos e que a gente costuma ler para se divertir, né? As histórias em quadrinhos a gente lê por ler, né? Para se divertir, para passar o tempo. Às vezes a gente não está sem fazer nada, então vamos ler, porque ler é muito importante e é muito bom. As histórias em quadrinhos, elas possuem os fundamentos básicos das narrativas, assim como uma história, como um conto de fadas, por exemplo. As fábulas, elas têm enredo, personagem, tempo, lugar e o desfecho. Então, tem um enredo, o início da história, tem o clímax da história, a conclusão. Então, também tem nas histórias em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos também tem os personagens, que são aqueles que fazem a ação. O tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é aquele que acontece na ordem que os fatos vão acontecendo. E o tempo psicológico é quando ele vai lembrando das coisas que foram acontecendo. O lugar que pode ser qualquer lugar. Pode ser numa cabana, pode ser no cinema, numa casa, numa escola, tá? O lugar é qualquer lugar onde aquela história está acontecendo ou aconteceu, tá certo? E o desfecho, que é a conclusão de toda e qualquer história. Vamos ler uma história em quadrinhos? Vamos lá! Essa história é da Turma da Mônica, Magali em A Paquera. Essa história da Turma da Mônica, ela foi criada por Maurício de Souza. Ele que criou esses personagens da Turma da Mônica. Inclusive, Maurício de Souza é o pai da Mônica. Então, vamos começar. Uau, que gatinha! Olha só a carinha da gatinha ali. A gatinha é a Magali, tá? Que tá ali de amarelo. Lá no próximo quadradinho a gente tem um menino lá querendo se aproximar de Magali, mas o gatinho que está no colo de Magali não permite.
E ele pensou, agora é só me aproximar devagarinho e... O gato não deixa ele se aproximar. Eu não desisto. O gato de novo e arranhou ele e ele saiu correndo. Já voltou. Ei, eu sou um gênio. Quando aquele gato olhar para essa gatinha, vai deixar o caminho livre. Soltou o gatinho. Miau! Não é meu tipo. Este ganzarrão vai dar um jeito no gato. Caim, 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 caim. Tadinho do gato, tadinho do cachorrinho. Vamos lá, Fred. Você é minha última esperança. Olha o que é que tem dentro da caixa. Um rato. E aí distraiu o gatinho. Consegui! Tá no papo. E aí, gatinha, está sozinha? Que tal um cineminha? Ou... Só que a gatinha da Magali também é brava. E ela não quis papo com o garotinho. E aí, gostaram da historinha? Uma historinha divertida em que aquele menininho ali, ele queria de todo jeito chegar perto de Magali. Mas o gatinho da Magali não permitiu que o menininho se aproximasse dela, que esse personagem se aproximasse dela. Vamos agora ver os recursos gráficos que a gente pôde observar nessa história em quadrinho que a gente acabou de ler. Olha só, vários recursos gráficos poderão ser usados para melhorar ou para melhor representar as ações e movimento dos personagens durante a narrativa nas histórias em quadrinhos. Tracinhos, paralelos, bolinhas, estrelinhas, brilhos, fumacinha, rastro e as expressões fisionômicas para representar tristeza, alegria, dor e espanto. Então, como é que a gente sabe que o menino está assustado? Como é que a gente vai saber que a menininha está feliz ou está contente? Como é que a gente sabe que ele está chateado, que está com raiva? É através desses recursos gráficos. Como é que a gente vai saber que a gata arranhou lá, o gatinho, na verdade, arranhou o menininho que queria paquerar com a Magali? Por conta dos recursos gráficos, tá certo? Então, aqui a gente tem, ó, eu não desisto, e a gente tem aqui o fish, que é o som, o barulho do gato. A gente pode observar as fisionomias, tá certo? Da Magali aqui, ó, nesse quadro. Olha só o rostinho dela. Ela está com o rostinho de quem ficou feliz. Não é isso? É um rostinho de quem ficou feliz porque o gatinho dela está protegendo. Nesse outro aqui, ó, a gente tem o rostinho do garotinho com a carinha de menino sapeca, levado. Ele está tramando alguma coisa. Então, ele está contente porque ele acha que ele vai conseguir. Outros recursos gráficos são as onomatopeias. As onomatopeias, elas imitam um som através de um fonema ou palavra, acompanhados de um recurso visual, formas, linhas e cores. Ruídos, gritos, canto de animais, sons da árvore, sons da natureza, barulho de máquinas e timbre da voz. E timbre da voz humana fazem parte do universo das onomatopeias. Em geral, elas são de entendimento universal. Então, sempre que a gente vê, a gente consegue identificar que recurso é. Quando a gente escuta a palavra, a gente já sabe qual é. Por exemplo, quando faz bum, a gente já sabe que é alguma coisa que explodiu. Quando aparece a palavrinha atim, ali, ó, palavrinha atim, a gente já sabe que naquela historinha alguém espirrou. Quando aparece o quadrinho lá,
O balãozinho au au, sabemos que tem algum cachorro latindo. Quando aparece ping-pong, é o pinguinho caindo, o pingo da chuva. A gente tem também o que é o quê? É o cachorro, né? Com raiva. O miau. A gente tem também o hack-hack, que é alguma coisa ralando. O din-dom, 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 que é o barulhozinho da campainha. O crack, que é alguma coisa quando está quebrando. O pou e o glup, medo. Olha só, vamos ver aqui os recursos que a gente tem aqui, ó. Ó, é o gatinho fazendo esse barulho. Então, quando a gente vê numa história em quadrinho, essa imagem e essas palavras, é porque significa que o gatinho está traquinando com as unhas. Olha esse, Caim, Caim. Esse também é o som do cachorro. Depois que ele apanhou, ele saiu gritando, Caim, Caim. Como não tem como colocar o som do cachorro, essa palavra Caim, Caim está simbolizando o som que o cachorro faz. Olha aqui, a gente tem aqui alguns recursos gráficos. Por exemplo, coisa quebrando, que faz crack, tiro, bang, bang. Quando está batendo em algo, tum, tum. Soc, soc, é soco. Ping, é pingo. Batendo na madeira, toque, toque, toque. Barulho de uma mola, toim, toim, o beijo. Quando alguém está andando rapidamente, vup, vup, ó, é rápido, significa que a pessoa está, que o personagem está correndo. A campainha, din-dom, e cabrum, quando está chovendo ou trovejando. A gente ainda tem glup, quando a pessoa está com frio, com raiva, chop, chop. Quando a pessoa está bebendo alguma coisa, nhac. Quando a pessoa está comendo, sniff. Quando a pessoa está enxugando as lágrimas, buá, buá. Quando está chorando e quando está bravo. Outros recursos gráficos que encontramos nas histórias em quadrinhos são os balões, tá certo? Os tipos de balões, ele indica algo. Então, a gente vê vários tipos de balões. Então, por exemplo, esse primeiro balão, ele fala do personagem. É a fala do personagem, na verdade. Fala do personagem. Então, sempre que vocês verem esse balãozinho aí, é a fala do personagem. O segundo balãozinho é o pensamento. Então, quando algum personagem está pensando, vai aparecer este balão. Temos também a fala de vários personagens. Quando tem vários personagens, um grupo de personagens falando, aparece esse balãozinho aí. Esse quarto balãozinho é um grito de socorro, quando alguém está falando, gritando. Então, o balãozinho já é diferente. Observa que cada balãozinho tem um jeito diferente para expressar coisas diferentes, algo diferente para expressar sentimento, a fala é diferente. Próximo balãozinho, ó, quando estão cochichando. Então, quando os personagens aparecem com esse balãozinho, é porque eles estão falando baixinho, eles estão cochichando. Esse outro é sobre ideia. Então, sempre que aparece esse balão com essa lâmpada, é porque aquele personagem teve uma ideia. Esse é o balãozinho da dúvida, quando o personagem está com dúvida. Esse é quando está assustado ou admirado. Ele ficou assustado com alguma coisa ou está admirado, então aparece esse balãozinho.
E esse aí é o balãozinho musical. Então, existem vários tipos de balões que representam falas diferentes. Para a gente compreender, esses balões servem para a gente, esses tipos de balões servem para a gente compreender a história, para a gente entender a história. Olha só que atividade eu trouxe para vocês. Quais recursos gráficos podemos observar nesse recorte? Quais recursos a gente pode observar nesse recorte? Vamos ver? A gente pode observar o balão do pensamento. Esse primeiro balão ali é o balão do pensamento. Esse personagem, ele está pensando, eu não desisto. Então, é o balão do pensamento. Outro balão, outro tipo de recursos que podemos localizar nesse recorte. Olha só, temos 2 tracinhos, tá? Vou voltar para vocês perceberem, ó. 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos que tem aí são 2 tracinhos paralelos e ele está indicando que ele está se movimentando. Observa que tem não só nesse que eu coloquei, tem do outro lado. Tem quando ele aparece embaixo, onde ele está correndo, aparece esses tracinhos paralelos. Vamos ver. Próxima, aí ó, a estrelinha, tá vendo? Ó, a estrelinha significa que está doendo. Então, com esses recursos, eu posso identificar o que é que está acontecendo, o que é que está se passando na história em quadrinhos. O fish do gato. Temos a briga ali, ó, do gato e da gata. E a fisionomia ali do menininho que está assustado. Ele não consegue entender o que foi que aconteceu para a gatinha que ele trouxe sair correndo. Na verdade, o gatinho disse que aquela gatinha não fazia o tipo dele. Vamos conhecer agora outros tipos de história em quadrinhos. Outros tipos de história em quadrinho que vocês já conhecem. Olha só. Esse tipo de história em quadrinho é chamado de tirinha. Olha só. Tirinha é um gênero derivado das histórias em quadrinhos. É uma história curta, tem sequência narrativa de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais. Então, ó, essa também é uma história em quadrinho, só que ela é mais curta e ela sempre faz crítica aos valores sociais, as famosas tirinhas. A gente encontra muito isso nos jornais. A gente vai sempre encontrar tirinhas em jornais. Em revista também a gente encontra. Essa tirinha, ela está fazendo uma crítica. Ó, vou apresentar meu trabalho sobre drogas. Escolhi a que mais vicia e mais causa danos à sociedade. O poder. Está criticando, tá certo? Os valores. As pessoas estão apegadas ao poder. Quanto mais poder elas têm, mais poder elas querem. Então, é algo que vicia. Próximo tipo de história em quadrinhos é o cartoon. Um cartoon também é um desenho humorístico, animado ou não, que tem como característica a crítica também. Só que essa é uma crítica de maneira mais breve. É uma crítica apenas dos momentos do dia a dia de uma sociedade. Por exemplo, nesse cartoon a gente observa um cadeirante e um senhor. Por favor, o senhor poderia me dar uma? E ele automaticamente já vai dar uma ajuda ao senhor, porque ele acredita que esse senhor que está na cadeira, que é cadeirante, está pedindo uma ajuda, quando na verdade ele está pedindo uma informação. Então, esse cartoon, ele está criticando o comportamento deste cidadão que julgou sem conhecer. Ele não sabia que aquele cadeirante estava querendo uma informação. Então, ele foi preconceituoso, ele teve uma atitude preconceituosa com o cadeirante. Outro tipo de história em quadrinhos é uma que a gente já viu na aula passada, que é a charge. A charge também é um tipo de história em quadrinhos. E aí, a charge ela surgiu no século XX com o objetivo
político e social. E também ela estimula a crítica e traz essa crítica bem humorada a respeito dos acontecimentos que a gente vive no cotidiano. A diferença entre a charge, tá? E o cartoon é justamente essa. É que o cartoon, ele faz as críticas relacionadas a comportamentos individuais. Ele faz no coletivo também, mas ele é voltado mais para as críticas individuais, de comportamentos individuais. Enquanto que a charge, ela faz a crítica no geral, tá? A gente pode observar nessa charge que a gente tem aqui, ó, coronavírus. O noticiário está 100% infectado. A gente pode observar e aí a gente pode compreender que tem um casal na sala assistindo, eles estão em casa e não há necessidade nenhuma deles estarem usando a máscara, não é? Mas eles estão usando a máscara porque o noticiário tem tanta notícia de coronavírus, tanta notícia sobre coronavírus, que eles estão com medo de pegar coronavírus pela TV. Hora da nossa revisão. Hoje nós aprendemos as características principais do HQ, que ela traz uma linguagem verbal e não verbal. Ela tem palavras, tem escritas e ela também tem elementos, figuras que indicam também, que ajudam para que a gente consiga compreender. Vimos também os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Então, as histórias em quadrinhos, ela tem todos os fundamentos básicos de uma narração, de uma narrativa. Aprendemos sobre os recursos gráficos, como as onomatopeias, os tipos de balões e as expressões fisionômicas, e etc., que são os tracinhos paralelos, as estrelinhas que aparecem indicando que a pessoa está com algum machucado. Existem vários recursos gráficos que a gente pode utilizar para interpretar, que estão lá dentro das histórias em quadrinhos, que a gente faz uso deles para compreender melhor a história em quadrinhos. E por último, a gente viu que não existe só aquela história em quadrinho comprida que a gente está acostumada a ver. Existem outros tipos de história em quadrinhos, que é a tirinha, o cartoon e a charge. Mas não acabou. Calma aí. Calminha, que agora chegou a sua vez. Vamos colocar em prática o que aprendemos na aula de hoje. Pega seu material e mãos à obra. Olha só. Essa é a atividade que vocês vão poder fazer. Observa que a gente tem aí uma história em quadrinhos, uma história bem curtinha, e aí você vai observar as expressões dos personagens da cena e vai escrever as falas de cada um. Não esqueça de dar um título para a sua tirinha. Crie uma história bem criativa, tire foto e poste no grupo da sua turma, tá? Tire foto e envia para a sua professora, para ela fazer a correção, tá certo? Seja bem criativo, você pode fazer o seu desenho das imagens que você está vendo, produzir mesmo a sua tirinha no seu caderno, você pode fazer em folhas de papel A4, você pode usar a sua imaginação e criar a sua historinha, tá certo? Obrigada a todos e até a próxima aula e se cuidem!